Hey Brainstormer, tudo bom com você? Comigo tá tudo bem. E vamos continuar a nossa brincadeira de descobrir como que a gente fala os bagulho em inglês, não é mesmo? Sim, Joana, sim, vamos continuar. Yeah. Let's continue, teacher. Yay! Então, o que a gente está fazendo? Caso você não tenha assistido a última aula e tenha vindo direto para essa, que eu não aconselho que você volte lá na última aula e assista ela, porque senão você não vai entender muito o que está acontecendo, porque várias coisas eu não vou falar de novo, porque eu já falei na aula anterior. Desculpa pelos barulhos da cadeira, eu tô numa novela tentando pegar uma cadeira. Mas enfim, a gente tá traduzindo aqui o bagulho, a notícia que tá linkada aqui, pro inglês, porque eu decidi que eu quero fazer diferente um pouquinho, pra gente ver como que a gente vai fazer o negócio. E aí, tá. Então a gente pegou esse pedacinho. At 96 years old, a retired man makes dream come true and graduates at university in Italy. Giuseppe Paterno has become the oldest person in the country to graduate by concluding the History and Philosophy course at Palermo University with honors. Knowledge is like a suitcase I carry with me. It's a treasure, he says. By Reuters, updated a day ago. At 96 years old, Giuseppe Paterno has faced many trials in life. Nice, agora a gente vai ver todas as trials que ele passou, todos os testes. Foi uma ótima tradução essa aqui, inclusive. Pobreza infantil, guerra e, mais recentemente, a pandemia de coronavírus. Não só ele, como todos nós, não é mesmo? Tá, então a gente precisa colocar aqui a pobreza infantil. Triste ter que colocar pobreza infantil em um texto, mas é isso que a gente tem que fazer, não é mesmo? Moramos no mundo do jeito que o mundo é. Tá, vamos entender primeiro como que é pobreza. Pobreza, a gente vai falar poverty. Então a gente tem poverty, que é a pobreza. Pobreza de dinheiro, tá? Pobreza. Infantil, a gente vai ter algumas formas de falar. Vamos abrir o dicionário pra gente ver isso, porque é importante escrever aqui dictionary. E vamos escrever aqui child. A gente pode usar child, que é criança, como uma característica para alguma coisa infantil, porque essa coisa é de criança. Tá bom. Mas existe uma palavra para infantil, Joana? Talvez. Vamos ver. Infantile. Infantile é um adjetivo, uma característica de ser um infant. O infant é um bebê. Infantil. Tá. Só que infantile, como todas as palavras, isso aqui parece com infantil, não parece? Parece, porque, né? Parece com português. Todas as palavras. Eu tô com infantile na cabeça. Todas as palavras que vêm do latim, como é o caso dessa, é visto em inglês como palavra mais... como que a gente vai chamar? Formal. Então, as pessoas tendenciam a usar a palavra que não veio do latim. E qual palavra que não veio do latim? Child. Vamos ver de onde child vem? Child vem, cadê? Word origin. Old English veio do inglês antigo relacionado a isso daqui, que vem disso daqui, que vem disso daqui. Eita, nós. Então, como isso daqui vem do inglês antigo e não do latim, quem é anglofônico, quem fala inglês, tendencia a encarar essa palavra como menos formal do que o... como é que é o nome daquilo? Do que um infantile, do que uma palavra que veio do latim. Isso tem a ver com uma cacetada de coisa. Uma das coisas é que todo mundo invadiu a ilha da Inglaterra e o inglês surgiu lá. E como todo mundo invadiu lá, normalmente a galera que invade é a galera que fica
comandando o lugar, vamos chamar assim, e uma dessas galeras que fez isso falava francês e também teve a invasão romana, bem antes da invasão romana, que é chamado, né, que é Roman Invasion, que não é a mesma invasão romana, porque o que aconteceu? Teve duas invasões, teve a invasão do Alexandre, que era lá o moço, lá, o Alexandre o Grande e tudo mais, se eu não me engano foi por idos de 1200. E aí depois teve a invasão Roman, talvez até já, depois eu vejo esses números aí. Mas teve duas invasões, uma de galera que falava latim, e uma de uma galera que ficava lá no norte da França, que é todo um rolo lá na parte nórdica da Europa, que essa galera falava francês e eles eram conhecidos como o povo Roman, que se a gente for traduzir seria romano, mas não é romano de Roma, é romano daquela região da França, que também invadiu lá e também ficou no poder um super tempo e tudo mais, e aí deu esse troço aí que deu. Basicamente, palavras que têm origem latina, as pessoas veem como palavras formais, porque essas palavras foram introduzidas na língua conforme essas invasões, e quem invade fica por cima, fica dominante, e quem domina manda em todas as coisas. Então, se você tinha que falar diferente para falar com aquela galera, você tinha que ser formal. Mesma coisa que acontece hoje em dia. Só que acho que sem tantas invasões. Acho. Então, a gente poderia falar infantile, que é infantil, mas eu vou optar por usar child, que é criança. E presta atenção, child é criança. É basicamente a mesma coisa que kid, que também é criança. E eu tenho uma dica para você, se você confunde o child com o plural dele, que eu nem vou falar para tentar desassociar isso da sua cabeça, usa kid, porque o plural é normal, plural é regular. Ah, pera, Joana, você tá falando que tem plural regular e irregular? Sim, tem plural regular e irregular no inglês, que inferno, né? Eu sei, desculpa, não fui eu que criei a língua, mas, né, tem. E esta é uma dessas palavras. Eu não vou me aprofundar nisso de regular e irregular, porque ninguém aprende isso desse jeito. Daí a galera vai aprender depois que eles já sabem falar, porque pra falar você só precisa saber que um é um, o outro é outro. E é isso que importa. Fechou? Fechou. Então, pra gente falar pobreza infantil, que é o que a gente tá falando aqui, pobreza infantil, a gente vai falar child poverty. Poverty. Child poverty. Child poverty é uma boa. Guerra é igual aquele jogo war. Se eu digitasse certo, super ajudaria a minha vida. Cadê o meu mouse? Tá aqui. Então, vou escrever ali war, que é guerra. War. E mais recentemente, o mais é o more. E vamos falar do recentemente. Recente é recent, igual tá escrito aqui em cima, olha só. Recent, isso é recente em inglês. E aí a gente precisa colocar o mente. Quando a gente coloca o mente no português, a gente coloca o li no inglês. Ah, então eu vou escrever recent do jeito que tá ali e só adicionar o li, o ly. Só isso. And more. Esqueci do and aqui. Opa. And, vírgula. More recently. A pandemia de Covid, a pandemia de coronavírus, que a gente aqui em inglês vai falar coronavírus pandemic, que vai ser coronavirus. Eu não sei se escreve isso aqui tudo junto ou separado. Vamos dar uma olhada naquele lugar chamado Google. Acho que é tudo junto. Google Coronavirus. É isso aí, Coronavirus. Estamos numa situação calamitosa no Brasil. Que absurdo. Mas enfim, vamos continuar no inglês, porque é isso daí. Coronavirus. Pandemia é pandemic.
E é assim que a gente escreve, pandemic. And more recently, no inglês, teoricamente, a gente adicionaria uma vírgula aqui, porque a guerra e a pandemia não aconteceram juntas. A guerra aconteceu quando ele era mais novo e a pandemia está acontecendo agora quando o cara tem 96 anos. Então, a gente tendencia a separar esse E. Porque o que acontece? No português, isso aqui tá errado, né? No português, a gente não pode colocar E e depois uma vírgula. No inglês, a gente não só pode, como é uma das coisas que as pessoas mais eruditas, uma das coisas que as pessoas que estudam muito a língua e que escrevem muito a língua falam muito pra gente fazer. O nome disso, e essa é uma coisa bem controversa no inglês, é Oxford comma. Eu não sei se esse comma é com 2 M's, eu acho que é. Oxford comma. Dá uma olhadinha na ideia do Oxford comma. 2 M's, olha só, tá certinho. Então, Oxford comma é um negócio que serve... Vamos dar aqui uma olhada nas imagens que acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Vamos dar uma olhada. Ó, tem aqui, ó, a galera aqui. Olha, tem um bagulho do TED falando isso. Opa, pera. Diminuir isso daqui. Ah, pera que eu tô na frente do negócio. Eu sei que eu tô na frente do negócio. Volta. Aqui. Então, tem um vídeo do TED falando do debate do Oxford comma. Vamos ver se a gente consegue achar um exemplo interessante. Aqui, eu vou pegar esse daqui rapidaço. Cadê o negócio? Era pra ele estar aparecendo. Cadê, moço? Tá bom, nem todas elas vão, a gente entende. É muito bom isso, tá. Com a Oxford comma, com a vírgula do Oxford, nós convidamos as strippers, JFK, vírgula, and Stalin, certo? Sem a coma, we invited the strippers, nós convidamos as strippers, JFK and Stalin. Deu pra ver a diferença? E olha só. I had eggs, toast and orange juice. Eggs, toast, orange juice. Vírgula aqui antes do and. Sem Oxford comma. I had eggs, toast and orange juice. Eggs, toast com orange juice dentro do toast, dentro da torrada. Deve ter gente que gosta, mas não é muito o jeito que deu pra entender. Então, se a gente não separa esse troço com uma vírgula, parece que isto está junto com isto por causa do uso do and do inglês. O and prevê que quando a gente usa ele, tá tudo junto. Então, essa vírgula, a galera ainda diz que a gente tem que usar. Tanto que aqui no nosso texto, eu, Joana, coloquei esse and porque a pandemia de coronavírus não aconteceu ao mesmo tempo da guerra na vida desse cara. Na vida de uma cacetada de gente, tipo, sei lá, onde tem guerra hoje em dia, mas em algum lugar do mundo tá em guerra, tá todo mundo enfrentando war and coronavirus pandemic junto. Pandemic junto. Ficou claro isso? Conta pra mim, depois ficou claro? Porque isso daí é um assunto meio de gramática, porque a gente não fala assim, mas pra escrever isso faz uma semi-diferença, porque na real não faz diferença, porque a gente consegue pegar pelo contexto que tá sendo falado. Mas, como é meu trabalho te ensinar um negócio, tô te ensinando um negócio. Então a gente tem pandemic, que é pandemia. Então, vamos anotar aqui. E temos aqui Oxford comma. E eu vou só pegar esse pedacinho aqui. Vou roubar da internet mesmo. Mas eu vou deixar ali o nome do Tumblr da pessoa que tá aqui. Porque aí já fica, olha só, explicadíssimo. Muito bom.
E a gente estava falando do quê? De pandemic. Então, vou escrever aqui pandemic, que é pandemia. Pandemia. Nice. And more recently, coronavirus pandemic. Eu ainda colocaria o the, mas não seria necessário necessariamente. Agora now, ele, he, agora ele o quê? Agora ele o quê? Pera, deixa eu conseguir fazer um negócio vir pra cá. Passou por um exame que o torna o mais velho universitário graduado na Itália. Tá, ele passou por um exame, vamos entender isso. Ou seja, ele se formou, certo? A gente poderia falar graduated, mas eu quero manter essa mesma ideia de passar por um exame. Tá, em inglês a gente não passa por um exame, a gente toma um exame. Como assim a gente toma um exame? O que a gente usaria no inglês para dar essa ideia seria o take. Take, que o passado é took, e que o particípio é taken. E esse cara aqui é pegar, levar, tomar e mais uma cacetada de coisa. Porque em inglês a gente take um exame. No português a gente não take o exame, que eu não sei o que a gente faz no português. Passa por um exame, faz no exame. Em português a gente faz o exame. Em inglês a gente toma ou a gente pega um exame. Então, aqui ele passou por um exame que o torna o mais velho universitário graduado na Itália. Tá, calma, vamos pensar. Agora ele passou por um exame que o torna o universitário mais velho graduado na Itália. Eu tenho aqui algumas coisas que eu vou levar em consideração para fazer essa tradução. Eu tenho aqui quantos anos não, a louca, eu tava vendo ali o ano. Eu tenho aqui quando ele tomou o exame, quando ele passou pelo exame? Não. Eu tenho aqui a ideia de que ele passou pelo exame e não existe mais? Não, porque ele está graduado por causa do exame. Tá. Então, qual é o meu foco aqui? O que aconteceu ou quando aconteceu? O meu foco aqui, nessa frase, é o que aconteceu. Se o meu foco é o que aconteceu, eu vou usar o quê? Present Perfect. Porque aconteceu, ele fez o exame, ele passou no exame e ele está formado. Ou seja, o que aconteceu no passado está influenciando diretamente o que acontece hoje, tanto que estão escrevendo sobre o moço por causa disso. Então, eu vou falar agora ele. A gente vai usar o take para dar a ideia do passou, certo? Então, só que como é ele, eu vou usar o has. Now he has taken an exame. Vamos lá. Exame. Pera, vamos descobrir aqui uma coisa junto, porque eu não tenho certeza disso não. Jogar aqui no dicionário, exam, que é exame. Mas a gente também pode ter examination. Vamos ver se tem diferença. Vou jogar no examination primeiro. Vamos ver o que ele fala. O ato de examinar, inspecionar de novo, investigar. O estado de estar sendo examinado. Opa, eu acho que essa é a ideia. O teste em si. A lista de perguntas perguntadas. Inglês é tão legal. Ou seja, o que a gente vai usar vai ser o examination, porque ele fala do teste. Vamos ver se faz diferença a gente usar exam em vez de examination. Tá, não é isso que a gente quer. Vamos ver. Jogar aqui é exam. Uma examinação na escola. Mas olha só o que eu tenho aqui. Substantivo e o que? Informal. Tá bom. Eu posso usar exam? Posso. Mas vamos dar uma analisada na linguagem que a gente está usando aqui. No português, a gente não tá com uma linguagem informal.
Então, eu não vou usar uma linguagem informal aqui no inglês. Eu vou usar examination. An examination, que o torna o mais velho universitário graduado na Itália. Tá. Now he has taken an examination, que o torna... Vamos falar disso. Nossa, que legal isso. É a primeira vez que eu vou explicar isso. Divertidíssimo. Se liga. A gente tem para tornar-se become, que é tornar-se. O passado é became. E o participio é become. Tá, beleza. Só que eu não vou usar o become ali no texto. E por que raios eu não vou usar o become ali no texto? Porque não é ele que se torna, o exame que fez com que ele se tornasse. O exame fez dele o universitário mais velho. Adivinha o que eu vou usar? O make. Passado do make é made. E por que eu vou usar o make? Porque o make é o fazer. Sim, tá bom. Mas qual que é a ideia do fazer do make? É a ideia da transformação. Antes do exame, ele não era o universitário mais velho da Itália. Depois do exame, ele virou o universitário mais velho da Itália. Ou seja, rolou uma transformação no rolê. Então é isso que a gente vai colocar aqui. He has taken an examination, que o torna, that, que é o que, makes, esse o é ele, certo? Que torna ele. Daí a gente vai usar him. E por que a gente vai usar him e não he? Você me pergunta e eu te respondo, porque ele não tá fazendo nada nessa frase. A palavra ele não tá realizando uma ação. A palavra ele não tá alterando um verbo. Se a palavra ele não tá alterando um verbo, eu não vou usar he, eu vou usar him. E a mesma coisa que vai acontecer, vamos aproveitar e fazer um recapitula para todas essas outras palavras. Então, eu vou fazer aqui a lista do fazem, o verbo, e vou colocar aqui os não fazem o verbo. Ou seja, se a palavra, se a pessoa tá lá e ela não tá fazendo o verbo, é técnico isso, tá? Tipo, não pensa no sentido que a frase tá dando, porque obviamente ele fez alguma coisa naquela frase, ele fez o teste. Mas nesse pedaço aqui, ele não fez nada. O exame tá fazendo nele. Por isso que a gente está fazendo him. Então, quando eles fazem o verbo, a gente tem I. Quando eu não estou fazendo o verbo, eu venho como me. Quando você faz o verbo, é you. Quando você não faz o verbo, também é you. Porque tem gente que não muda de roupa em hora nenhuma. Tipo eu me visto da mesma forma que me vestia quando era criança. Quando ele está fazendo o verbo, a gente vai falar he. Quando ele não estiver fazendo o verbo, a gente vai falar him. Quando ela está fazendo o verbo, a gente vai falar she. Quando ela não estiver fazendo o verbo, a gente vai falar her. Quando sei lá o que estiver fazendo o verbo, a gente vai usar it. E quando sei lá o que não estiver fazendo o verbo, a gente também vai usar it. Porque tem gente que não muda de roupa. Quando nós estivermos fazendo o verbo, a gente vai falar we. Quando nós não tivermos, a gente não vai falar mais we. A gente vai falar us. E quando eles estiverem fazendo o verbo, a gente vai falar them, they. Quando eles não estiverem fazendo o verbo, a gente vai falar them. Simples. É essa a diferença deles. Então, aqui, esse que o torna, que faz ele o mais velho universitário graduado na Itália. E a gente deu a maior sorte porque isso daqui tá bem parecido com o inglês. That makes him o mais velho. Aqui a gente vai usar o mesmo bagulho que a gente viu na última aula, que é isso daqui, certo? Olha, inclusive tá aqui, o mais velho, the oldest.
Tá, então vamos lá. Então a gente vai colocar that makes him. Cadê o meu negócio? Perdi o meu negócio. The oldest universitário graduado na Itália. The oldest higher education? Funcionaria. Vamos falar disso. Higher education graduate na Itália. Então, o universitário mais velho virou esse daqui. The oldest higher education graduate. Ou eu poderia simplesmente colocar university graduate ou college graduate. E vai ser o que eu vou colocar porque é mais comum do que higher education. Por quê? High é alto, com o ER eu falo mais alto. Educação mais alta. Então eu vou colocar aqui college, que é basicamente a mesma coisa. College graduate. Graduate é a pessoa que se gradua. É o graduando ou graduado, a pessoa, que é o que tá aqui. E eu vou escrever lá, porque eu não escrevi isso. Então aqui a gente vai ter graduate, que é a pessoa graduada. E presta atenção na pronúncia, que isso aqui a gente vai falar graduate, at. Como se esse E não tivesse som, tá? Graduate. Sério? Sério. Bizarro, né? É. The oldest college graduate na Itália in Italy. Ponto. Nice. E você deve estar se perguntando, college e university é a mesma coisa? Vamos descobrir, não é mesmo? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Google Imagens, né? Que a pessoa tava com dor, tadinha. Eu vou escrever aqui college, que é... Como é que é o nome disso? O lugar lá que a gente coisa. Olha só, o Ambra.education fez um rolê aqui. Basicamente, isso só se aplica para os Estados Unidos, que é um lugar bem estranho. Mas tem vários outros lugares que falam inglês e que não tem diferença nenhuma. Então, vamos ver a diferença dos Estados Unidos, se é que existe ela, não é mesmo? Porque, olha só, a gente vendo aqui, a gente tem várias imagens de lugares que parecem bem interessantes de se estudar. Vamos ver a diferença se a gente coloca university. Não é basicamente a mesma coisa? Vamos dar uma olhada então aqui no all. Vai, mano. Aí. Vou colocar aqui university e vou colocar versus college. Olha só, já tá até ali. E aqui a gente tá falando, ó, Estados Unidos. Provavelmente isso aqui é Estados Unidos e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada aqui no rolê. A gente tem muitos deles. Mas vamos ver aqui o primeiro, porque a gente faz o quê? A gente que usa o Google. Tá, vamos lá. A diferença entre college e university nos Estados Unidos pode nem sempre estar aparente para alunos que cresceram em outras partes do mundo. A palavra college não tem o mesmo significado em todos os países, que pode criar confusão para estudantes internacionais que estão prospectando em estudar nos Estados Unidos. Em espanhol, college means high school, que é colegio, sei lá se fala assim. Se não for assim, perdoa se você falar espanhol, porque eu só falo inglês. E português, mal, mas, né, entendemos. Diz o Jorge da Ponte, diretor das admissões internacionais da Universidade de Tampa, na Flórida, citando um exemplo. Por essa e outras razões, tá, ignore isso daqui, que a gente não importa muito aqui não. Vamos lá. O que é college? Frequentemente, escolas com college no nome delas são instituições menores que enfatizam undergraduate education. E a gente vai precisar falar do que raios é undergraduate education.
porque isso é muito estranho com relação ao que a gente tá acostumado. A gente já vai falar disso. A cabeça da universidade, a conselheira principal da Faculdade do Mundo Unido do campus de Dover, no leste da Ásia, uma escola internacional. Ela disse isso por e-mail. Não é uma regra estrita, desde que existem várias exceções, ou já que existem várias exceções. Algumas escolas, algumas colleges, conhecidas como Liberal Arts Colleges, give students, algumas conhecidas como faculdades de arte liberais, dão para os alunos uma educação em uma ampla variação de áreas acadêmicas, em oposto de ter eles ficarem super especializados em um assunto em particular. Já que elas são incomuns fora dos Estados Unidos, eles não se ligam que o bagulho é basicamente desse jeito. Tá, ok. Outra concepção errada é que as escolas com college no nome não oferecem muito para pesquisa, porque basicamente o que acontece? College é menor, university é maior. Muitas escolas com university no nome são instituições maiores que oferecem uma variedade de ambos undergraduate e graduate programs. Vamos entender isso agora! Porque é isso que diferencia college de universidade. Nesse caso, ele é college. Opa, peraí. Ou pode ser university, não sei, depende da faculdade dele. Mas vamos dar uma olhada nisso daí. Jogar aqui no senhor dicionário. Undergraduate. Under é embaixo, graduate é quem se gradua. Um estudante em uma universidade ou college que não recebeu o diploma. Só isso. Tá, mas espera. Qual a diferença do undergraduate, amigo, pro graduate? Uma pessoa que recebeu um diploma ao completar um curso de estudo como em uma universidade, college ou escola. Mas espera, por que então eu tenho college e por que então eu tenho university? Não deveria ser tudo a mesma coisa? Então, não. Porque quando você vai para um college, normalmente você só vai conseguir a sua graduação maior, sabe? A sua faculdade, vamos chamar assim. University, você consegue já ser formado em um campo e fazer especializações e assim por diante. Porque normalmente em colleges não tem isso, porque elas são instituições menores, e universities têm isso, porque elas são normalmente instituições maiores. No fim, não faz muita diferença para a nossa tradução e para o nosso entendimento, porque acho que a mesma coisa acontece aqui no Brasil, a gente chama tudo de faculdade, né? Então a gente é mais esperto que eles. Ups! Sorry. Então... Okay, and more recently now he has taken an examination that makes him the oldest college graduate in Italy. Fechou. Na última semana de julho, e aí isso daí a gente pode falar de algumas formas. Na última semana, último é last. Então a gente tem aqui last, que é último. Semana, week, julho, July. Deixa eu escrever aqui, July como julho. July, letra maiúscula, tá? Porque é o nome do mês, todos os nomes em inglês a gente coloca letra maiúscula. July é
julho. Eu não sei se isso aqui é com letra maiúscula em português. Na dúvida, coloquei. Se não for, você não me julga. Então, na última semana de julho, a gente pode falar isso de duas formas diferentes. In the last week of July, exatamente da forma que tá ali no português, ou eu posso falar in July's last week. Vamos ver qual que é o jeito mais comum disso acontecer. Escrever aqui. Last week of versus... vou colocar aqui, tipo, sei lá, July, do jeito que tá lá. Versus, VS é versus, July's last week. Vamos dar uma olhada. Obrigada. Ele só diz July last week. Eu acho que no fim não faz diferença, não é mesmo? Ele está colocando aqui um monte de nada. Que preposição você deveria usar? E aí o moço está falando de preposição, mas a gente não vai se ligar nisso não. Então, July last week on the last week of July. Tanto faz. Eu vou fazer o the last week of July porque fica mais requintado. Só que aí qual que vai ser a preposição que a gente vai usar? In. Porque a gente tá falando de semana, quando alguma coisa acontece, ela acontece dentro da semana, por isso que a gente usa in. In the last week of July, o ex-ferroviário deu um passo à frente para receber seu diploma e a tradicional coroa de louros... Nossa senhora, não sei como falar coroa de louros em inglês, não. Concedida aos estudantes italianos quando eles se formam. Olha só, aplaudido por sua família, professores e colegas mais de 70 anos mais jovens do que ele. Coragem. Da hora. Então, in the last week of July, o ex-ferroviário. Vamos falar de ferrovias e de trens e etc. E também do ex. A gente pode usar ex, do jeitinho que está escrito ali em português, ou a gente pode usar former. Numa notícia como é o que a gente está fazendo, as pessoas prefeririam usar former em vez de ex, mas é literalmente a mesma coisa que ex, tá? Que é o ex do português. Então vamos falar de ferroviário. Ferroviário, a gente pensa em ferrovia. Se a gente pensa em ferrovia, a gente pensa em rail, certo? Necessariamente a gente pensa em rail, porque rail é ferrovia. Ok? Então, eu vou escrever aqui rail. E o que raios é um ferroviário? Ferrovia. Que, se a gente for ver, é a estrada do trem. E o que raios é um ferroviário? Uma pessoa que trabalha na ferrovia. Não necessariamente na ferrovia, mas no meio do rolê. Que aí a gente vai pegar aqui rail e vai colocar o quê? Quem trabalha. Quem trabalha é o worker. Rail worker. Plow. Olha aí os ferroviários tudo. Olha aí, olha aí. E não é só a galera que tá, como é que é o nome disso? Fazendo trabalho pesado, não, ó. Esse moço aqui é provavelmente um engenheiro. Olha só a roupinha que ele tá, todo bonitinho, nem tá sujo. Então, rail worker é qualquer pessoa que trabalha numa ideia ferroviária. Porque a gente pega o worker, que é o trabalhador, e o negócio. Simples assim, simples assim. Então, vamos escrever aqui rail worker, que é o ferroviário. Tanto que, tipo, a galera que trabalha em construção é conhecida como construction worker.
Então é só pegar o campo que ela trabalha e colocar worker, que você vai falar de uma forma geral o que ela faz. Sim. Por exemplo, eu sou uma education worker. Trabalho na área da educação. Mas se eu trabalho na área da educação, eu não necessariamente sou só professora. Certo? Então, a gente tem algumas micro diferenças. Então, voltando aqui, o ex-ferroviário. And the last week of July, the former, eu vou usar former porque é mais legal e você não conhece former, the former rail worker deu um passo à frente para receber seu diploma e a tradicional coroa de louros concedida aos estudantes. Tá. Eu não sei o que esse dar um passo à frente está querendo dizer aí em português, então eu vou ter que interpretar de alguma forma que pode talvez ser uma forma um pouco diferente da sua de interpretar. Eu acho que esse deu um passo à frente foi literal, que está escrito aí, deu um passo à frente para receber seu diploma e a coroa de louros. Então, como que a gente vai falar de dar um passo à frente? A gente não vai usar o dar, a gente vai usar necessariamente, de novo, mais uma vez, o take. Tomar um passo à frente, levar um passo à frente, pegar um passo à frente, fazer ação você. Porque o give dá a ideia de eu tenho uma coisa e eu estou te dando. É diferente, certo? Essa é a ideia do give. Pegar um objeto ou alguma outra coisa e é seu. Já era. Não é mais meu, é seu. Como o passo ele não tá dando, não tá entregando para ninguém, a gente não vai usar o give, a gente vai usar o take. E como que é o passo? O passo é step. Ok? Então, step é passo. E vamos falar de à frente. Esse à frente a gente vai usar forward. Se eu não me engano, a gente já falou disso, não lembro quando, mas a gente já deve ter falado de forward ou de alguma outra coisa, provavelmente toward e assim por diante, porque word mostra a direção e o que vem antes do word mostra que tem movimento, que tem negócio, e a preposição antes fala para qual direção está indo esse movimento. Então aqui a gente tem o movimento à frente. Tem acento aí na frente? Sai da minha frente, cadê? À frente, sim, tem acento. À frente. Então, deu um passo à frente, eu tô falando de passado. Se eu tô falando de passado, eu vou usar o took. Took, um passo, step, à frente, forward. Então, the first college, oldest college graduate in Italy. Não, ele estava ali, o ex-ferroviário, the former rail worker, took a step forward. E eu tô pensando no literal, tá? Para receber. E agora a gente vai falar de coisas muito legais. Por quê? Vamos lá. A gente vai ter duas coisas para falar aqui, na real. Uma delas é o get. Get, como eu gosto de você. Você lembra do get? Se você não lembra do get, deixa eu fazer aqui uma anotação para te mostrar o vídeo do get de novo. Eu vou deixar ele anotado aqui, colocar link e vou escrever aqui get. Porque eu fiz um vídeo pro canal do YouTube que tem uma super explicação sobre o get, mas mesmo assim vou dar uma explicação para você sobre o get, porque o nosso problema do get é o seguinte: a gente tendencia a não usar o get quando a gente tá falando inglês, porque quase sempre eu posso não usar o get, usar outro verbo. Mas o que acontece com os nativos? Eles usam o get toda hora que eles podem, porque eles são preguiçosos. Porque o que o get mostra? Mudança de status. E o que esse pedaço aqui tá fazendo pra gente nessa língua que a gente fala português? Por que isso aqui tá... Por quê? Isso aqui tá demonstrando o quê? Mudança de status. Então pera.
A gente pode usar o get para isso. Vou escrever aqui ainda. A gente pode usar o get para isso. A gente tem get, o passado do get é got. Pode ser gotten também. E aí, isso aí são dois T's, eu sei que tá horrível de ver, então vou fazer de novo, é gotten. E esse cara aqui, eu vou traduzir ele como mudança, mudar status. Ele não é uma tradução, isso daqui é uma ideia, por isso que eu tô colocando entre aspas. Mas a gente tem uma outra palavra que mostra exatamente esta mudança de status, e esta palavra é receive. Então a gente tem receive, passado received. Isso daqui é receber. Então já vou salvar isso daqui. Eu não dei um nome para isso. Vou colocar aqui, vou só escrever lousa 1. Fechou, já era. Lousa 1. Salva. E aí já tá lá no link disponível, tá? Lousa 1. E agora vamos criar mais um. Vem aqui. Pinta de branco. Vem aqui e abrimos mais uma página. Nice. Então, a gente pode usar o get ou o receive. Eu vou colocar o get aqui. Por quê? Porque a gente tendencia a usar receive. Então, eu vou colocar o get porque é o que o nativo tendencia a fazer. Outra coisa que eu quero te mostrar é que o que acontece aqui? A gente tem um para, certo? Deu um passo à frente para receber seu diploma. Você concorda comigo que esse para tá me dando o propósito do passo à frente? Sim. Então, vamos falar da diferença do to e do for. Que é super simples, na verdade, nem precisa ir ali na parte de explicação de coisa. O for é para ou por. O to é para. Tá. E qual que é a diferença deles? O for me dá a ideia de propósito. Propósito. Ter intenção de, por isso, para. O to só me mostra a direção. É um para, tipo, nem direção, ele é o para padrão, vamos chamar assim, o para standard. Para padrão. Tá. Só que o que acontece na nossa vida? Além do to ser o para, ele é o cara que faz o infinitivo do verbo. Oi? Vamos falar não gramatiquês? Vamos falar não gramatiquês. O verbo é uma palavra que representa uma ação, certo? Tipo, comer. Comer é uma ação, é uma bagulho que a gente faz. Fechou. Então, o que acontece na nossa vida no inglês? Se eu escrevo só isso daqui, eu não sei quem tá fazendo isso. Pode ser qualquer, literalmente qualquer pessoa. E também pode ser ninguém. Então, eu preciso ter alguma coisa que apareça antes dele para me mostrar o que tá acontecendo com ele. Quando ninguém tá fazendo essa ação, por exemplo, eu quero comer. Eu quero, o que eu tô fazendo? Eu tô querendo. Isso é o que eu quero. Então, a palavra eu, não tá fazendo isso. Então, eu preciso achar uma forma de deixar esse it dessa forma. E como que eu faço isso? Eu uso o to. Isso que quer dizer infinitivo. Tá. Então, o to, além de ser o para padrão, ele dá a ideia de que não tem ninguém fazendo aquela ação. Vamos dar uma olhada no nosso texto, porque você vai entender por que eu tô falando disso. Receber. Receber, eu deveria usar ou o to receive ou o to get, certo? Certo. Só que a gente tem esse outro para aqui, que é o para do propósito. Então, quer dizer que eu vou poder juntar os dois. Eu vou poder usar esse junto com esse. Não.
Por que não, Joana? Porque ao mesmo tempo que esse cara aqui, que esse moço aqui dá um infinitivo, quando eu tenho a ideia do propósito, ele faz as duas coisas. Ou, por exemplo, vamos deixar aqui a nossa vida um pouco mais interessante. Vamos pegar essa mesma frase. Eu quero comprar para comer. E por que eu escolhi comprar? Porque quando eu compro alguma coisa para alguém, eu indico o propósito da compra. Se eu indico o propósito, eu vou usar o for. Nesse caso aqui, o que acontece? O comer vai ter que ser necessariamente o to eat. Necessariamente? Até a página 2, mas sim. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu quero comprar para comer. Eu posso falar isso de duas formas. I want, que eu quero. O resto é o que eu quero. Tem alguém comprando nessa frase? Não tem ninguém comprando nessa frase. A única pessoa que tem na frase é eu, e o que a pessoa eu tá fazendo é querer. Fechou. Eu quero, então, vou comprar, eu vou escrever com o to. To buy. Pra comer. Agora que chega a brincadeira. Ou a gente usa só o to eat, porque aí esse to aqui tem duas funções, ele vai ser este cara e este cara ao mesmo tempo, ou eu posso fazer isso daqui. I want to buy. Pera que deu uma confusão mental. I want to buy para for. Só que eu tenho um problema. Eu não posso usar um for e um to seguidinho um do outro. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o gatinho master do inglês. Qual que é o gatinho master do inglês? Se eu não posso usar o verbo, a gente transforma o verbo em substantivo. Se eu não posso usar uma ação, a gente transforma a ação em coisa. E qual que é essa coisa? Eating. Lembra do ing, que não é sempre ando, endo, ondo, indo? Ele nem sempre é o NDO. Às vezes ele é transformar uma ação em uma coisa. Então, se eu fosse traduzir essa frase aqui ao pé da letra, eu teria: eu quero comprar para o ato de comer. Que é a mesma coisa que eu quero comprar para comer, certo? Tanto faz. Literalmente tanto faz. Eu, Joana, preguiçosa que sou, tendencio a usar essa primeira forma e vai ser isso que eu vou colocar aqui no nosso texto. Took a step forward, para receber. To receive. Seu diploma. De quem é o diploma? É meu, é seu, é dele. É dele, né? Porque não é seu diploma, porque você não é o Giuseppe. Eu acho. Giuseppe, se você tiver aí, manda um oi. Então, o diploma é dele. Então, eu vou colocar aqui his. E diploma, vamos jogar aqui nesse lugar chamado Google Imagens. Olha que foto da hora, eu devia ter aberto essa foto. E o diploma é diploma ou certificate. Esse aqui tá em como é que é o nome daquilo? Português. Olha só, a gente tem aqui University of Phoenix. Então, a gente tem a ideia de diploma e a gente pode ter certificate, que dá na mesma, né? His diploma, então vou escrever aqui diploma. E a tradicional coroa de louros. Tá, primeiro a gente precisa entender como que a gente vai falar coroa de louros, não é mesmo? Sim. Então, vamos lá. A gente tem crown, que é a coroa. Ok? Eu vou até escrever aqui nesse lugar chamado Photoshop. Crown. Coroa. E vamos entender o que ele quer dizer como coroa de louros, porque você pode entender, mas eu não entendo, então eu vou pesquisar. Coroa de... não é cora, é coroa de louros. Olha, já colocaram até o inglês ali. Vamos dar uma olhada.
Ah, esse trocinho aqui é uma coroa de louros. Eu sempre achei que fosse, sei lá, 2 triguinhos da vida. Olha só. Ok, então temos aqui coroa de louros, que é esse troço que a galera coloca em gente que vence coisas, não é mesmo? E a gente tem laurel. Vamos dar uma olhada no rolê, porque eu só coloquei aquele gemidão em inglês, aí como eu gosto do meu computador. Laurel wreath, que é exatamente a mesma coisa. Porque se a gente for ver laurel, não, Ctrl X aqui, é louro que dica, fica uma delícia no arroz. Uma delícia mesmo. Vamos ver como o dicionário define? Não, era laurel que eu queria. Laurel. Laurel, também chamado de bay ou sweet bay. Uma árvore sempre verde europeia, Laurus nobilis, da família do louro, tendo louros. Tá bom. Então, vamos descobrir que raios é wreath. É isso aí, ó. Eu não sei o nome disso, mas é esse troço redondo que a gente coloca em porta para decorar no Natal ou que a gente coloca na cabeça para falar que a gente venceu. Tá, e o que raios é isso? Vamos ver. Wreath. Como é que é o nome disso? Um bagulho assim circular de flores, folhagem ou qualquer trabalho ornamental para adornar a cabeça ou para qualquer propósito decorativo. Guirlanda. Guirlanda é uma tradução para wreath. Então, isso daí é wreath. Então, coroa de louros é laurel, que é louro. É louro ou é louro que fala isso? Eu não sei, vamos ver. Eu escrevi isso. Louro, ok. Laurel é louro. Essa cara que eu fiz foi pra mim mesma, tá? E a gente tem wreath, que é a coroa. Que não é a coroa, então vou colocar assim. Ou também pode ser uma guirlanda. Guirlanda. Tá. Então a gente vai colocar aqui to receive his diploma and a tradicional coroa de louros, the traditional laurel wreath, concedida aos estudantes. Concedida, a mesma coisa que dada. E aí, se a gente for ver, concedida, passado particípio, certo? Certo. E a mesma coisa que a gente vai fazer no inglês. A gente vai pegar o give e vai botar ele no passado particípio, que é só fazer isso daqui. Given. Então, vamos ver como que a gente usa o give. A gente tem give, passado, gave, particípio, given. Isso daqui é dar. Eu poderia usar conceded, poderia, mas pela mesma razão ali antes que eu não usei uma coisa e coloquei outra coisa que eu não lembro mais qual que era, mas eu sei que a gente viu isso eventualmente. Hoje, foi no child em vez do infantile. Eu vou manter o mesmo padrão porque eu quero. Given aos estudantes, to, sempre que eu dou para, give to, porque mostro a direção. To the students, para os estudantes o quê? Estudantes italianos. Então a gente vai tirar o the, porque eu já tô deixando claro quais estudantes são os italianos. Given to Italian students, esse aqui não precisa de letra maiúscula. Given to Italian students, quando eles se formam. E eu vou colocar aqui quando é when eles, they, se formam, graduate. Opa, para que eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Aqui eu pronunciei graduate e aqui eu pronunciei graduate.
Joana, que raios é essa? Você não tá tomando um padrão pra pronúncia, então? Tô, mas não é o padrão que você tá esperando. Eita, o que eu fiz? Grande Ctrl Z. Porque o que acontece? Aqui, isso daqui tá sendo um verbo. Quando tá sendo um verbo, eu vou pronunciar ate. Quando não tá sendo um verbo, aqui ele tá sendo um substantivo, eu vou pronunciar at. Isso é uma regra para essas palavras que terminam com essa terminação. Se é verbo é ate, se não é verbo é at. Putz, Vou até deixar isso aqui anotado. Então, vou escrever aqui graduate. Se for verbo, tanto que, não quero que você acredite em mim, não. Vamos abrir o dicionário. Ele diz aqui, adjetivo graduate, verbo graduate. Então, 8. Na real, nem vou escrever adjetivo, vou escrever não verbo. Porque ele vai poder mudar. It, graduate, 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 graduate. Certo? E aí? A gente vai falar mais disso na aula de pronúncia, mas acontece na nossa vida esse tipo de coisa, ok? Acho que isso aqui é novo pra todo mundo, divertido, que isso daí é um bagulho que eu sei que ninguém ensina. Então, deu nossa hora, não é mesmo? Porque o que eu fiz hoje? Eu olhei pros minutos pra ver que hora que eu tinha começado. Então, a gente se vê na próxima aula. Você se cuide, não faça nada do que eu não faria. E se você quiser, porque se você chegou até aqui, você tá querendo aprender inglês mesmo. Se você quiser, vai tentando você fazer a tradução pro inglês. E aí você usa a aula para tirar suas dúvidas, porque aí eu garanto para você que você vai aprender muito mais rápido e as coisas vão fazer muito mais sentido. Sério. Então tenta, se você quiser, deixa eu voltar aqui. Se você quiser, tenta, sei lá, traduzir para a próxima aula até aqui eu estudar. Vai te ajudar muito, 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 muito a entender a aula e as coisas vão funcionar melhor, certo? Então, tudo isso vai estar disponível naquele lugar chamado link, que tá naquele lugar chamado Drive. Então, você cuide-se, não faça nada que eu não faria. Um beijo, até a próxima aula.